Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia. Eu estou aqui para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais, que são as aulas do nosso livro Emai Ler e Escrever, do volume 2, certo, pessoal? Hoje é a nossa aula de número 8. Então, peguem aí o seu livro, o seu material, já deixa aí na parte onde estão as atividades de língua portuguesa, que é a parte azul, e já abre aí na página 137 e 138. Estamos trabalhando a sequência didática sobre pontuação e hoje será a atividade 4, discutindo sobre o uso da pontuação, certo? Então, aí no seu livro você vai encontrar o título da atividade e aqui no número 1 pede para que façam a leitura da fábula O Burro e o Leão e observem a pontuação. Tudo bem? Antes de fazer a leitura, a gente já consegue observar algumas coisas importantes. Por exemplo, nós temos alguns parágrafos. 4 parágrafos tem o texto. Depois, a gente consegue perceber que tem algum personagem falando dentro do texto? Sim, porque eu tenho aqui a presença do travessão. Mas eu tenho aqui um outro sinalzinho que é usado para mostrar também a fala das pessoas dentro do texto, as falas dos personagens, que são os 2 pontos. Mas aqui eu não tenho um travessão, eu tenho aspas. Por que será que esta frase está entre aspas? Nós vamos ler o texto para descobrir, certo? O burro e o leão. Vinha o burro pelo caminho, na sua ignorância de sempre. Numa curva, deparou com o leão. Saia já da minha frente, disse ele, com a presunção dos tolos. O leão olhou bem para o burro e pensou: seria fácil demais dar uma lição a esse infeliz. Não vou sujar meus dentes e minhas garras com ele. E prosseguiu muito calmo, sem se importar com o burro. E aqui embaixo nós temos a fonte de onde foi retirado o texto. Tudo bem? Vocês conseguiram entender a fábula? Então, estava o burro indo pelo caminho, na sua ignorância de sempre, ou seja, na sua burrice de sempre, na sua falta de educação de sempre. E aí ele estava indo e bem na curva encontrou-se com o leão. E aí ele falou para o leão: sai já da minha frente. E o que o leão fez com o burro? Ele poderia ter dado uma única bocada e comido o burro. Só que o que ele pensou? Seria fácil demais dar uma lição a esse infeliz. Aí ele disse: não vou sujar os meus dentes nem as minhas garras com ele. Simplesmente o que o leão fez? Nem se importou com o que estava falando o burro. E aí, pessoal, já deu para descobrir por que aqui apareceu esse sinalzinho aqui chamado aspas? Hã? Porque aqui o leão não está falando, ele está pensando. Normalmente, dentro dos textos, né, um pensamento, uma frase que alguém disse, ou uma frase que foi retirada de algum livro, ou se for uma entrevista, uma frase que alguém falou, uma notícia, sempre vai aparecer entre aspas, pessoal, certo? Então, nós já fizemos algumas descobertas. Aí na página 138 tem algumas perguntinhas. A questão A: você concorda com a pontuação utilizada? Comente. Você acha que a forma como foi colocada a pontuação aqui no texto está correta? O diálogo está marcado com travessão? Está marcado corretamente? Este pensamento do leão está marcado com aspas, isso está certinho, né? Vocês acham que os locais onde tem vírgula, ponto final, está tudo direitinho? Então você vai comentar. Comente aí qual foi a pontuação que foi utilizada. Olha, foi usado travessão para marcar os diálogos, aspas para marcar o pensamento, que mais? Vírgulas, ponto final e isso, esses foram os sinais de pontuação utilizados aqui no texto. Questão B.
O que você mudaria na forma como o texto foi pontuado? Reescreva-o nas linhas. Aqui eu coloquei somente essas, porque senão ia ficar muito grande. Mas aí no seu livro você tem várias linhas. Então, o que, que você vai fazer? Reescrever o texto. Por exemplo, aqui onde aparece o narrador, ó, disse ele com a presunção de todos. Nós já vimos alguns textos que não aparecem a fala dos personagens, mas aparece o quê? O narrador que conta a história. E aí, pessoal? Como vocês poderiam reescrever esse texto? Então, cada um vai usar a sua criatividade para reescrever o texto. E na letra C, diz o seguinte: apresente o seu trabalho aos colegas. Nós não estamos na escola, então essa parte nós não vamos poder fazer. Mas pede ainda para que você revise com o seu texto, né, com o seu professor e com a sua turma. Não será possível, talvez, rever o texto com seus colegas na classe, mas você pode tirar uma foto, né, depois que você fez a revisão do seu texto, aqui da letra B, e enviar para o seu professor ou para a sua professora. Tudo bem? Ó, essa foi nossa aula de hoje. Não se esqueça de fazer as correções das atividades aí no seu livro Emalher, escrever, registra tudo direitinho, tudo bem? E eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!